Vamos lá, boa noite a todos. Comecei a gravar agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria que vocês abrissem o vídeo aí, porque vocês vão conhecer o professor, ele é muito carente durante o semestre inteiro, sabe? Então, se vocês puderem abrir o vídeo, compartilhar o vídeo para eu ver o rosto de vocês aí, fiquem à vontade. Senão, eu fico aqui um lobo solitário, não tem problema não, mas fiquem à vontade. Vamos lá, primeiro é um prazer estar com vocês. Vocês que são alunos aí do curso de contábeis, vou falar um pouquinho da minha experiência, me apresentar um pouco, até mesmo para a gente ter esse conhecimento. Mas antes disso, eu desejo a todos vocês, todo mundo está me escutando bem, né? Está tudo tranquilo? Ok. Tudo tranquilo. Joia. Ô, Fran, você que é administradora do grupo lá do WhatsApp, não é? Isso, sou eu. Depois você coloca assim, direito tributário / contábeis, por favor, só para eu não confundir turmas e não ter nenhum problema, por gentileza. Tá ok. Tá? Fica Tá bom, mais vou fácil a colocar. comunicação. Também, por gentileza. E aí, turma, continuando aqui essa questão toda nossa, primeiramente, eu desejo as boas-vindas para todos vocês novamente, mais um semestre aí junto na família. Então, em nome do professor Zé Carlos, em nome da coordenadora Mariana também, eu desejo um excelente semestre para a gente, para todos nós aí. Esse semestre ainda, com essa questão online, com essa questão remota, mas eu acho que a gente pode aproveitar bastante e fazer disso um grande aprendizado no nosso sistema. Aqui nós temos uma questão bem bacana, e primeiro me apresentar, meu nome é Eduardo, como todos vocês já sabem, sou professor da FAMIG já há alguns anos, além de professor da FAMIG, eu sou professor de outras instituições, sou professor também de pós-graduação, adoro a área de contábeis, mesmo porque eu advogo e milito muito na área de direito tributário, tenho um escritório de advocacia que eu sou sócio, esse escritório eu atuo na área empresarial e tributária, então, vira e mexe, graças a Deus eu tenho um contato muito legal com a turma de contábeis, é um curso maravilhoso também, né? Só temos aí a falar bem deste curso, e tenho aí um MBA em gestão, tenho aí uma pós-graduação em Direito Tributário e ainda um mestrado em Direito, né? Então, eu quero compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês, ajudar vocês aí, para que a gente possa crescer e desenvolver. E desejo, do fundo do meu coração, que todos tenham muito sucesso e que um ajude sempre o outro de uma forma muito bacana e muito produtiva, porque quando a gente tem esses laços e esses cruzamentos aí de um ajudar o outro, é muito bom. E principalmente quando a gente reza, torce pelo colega e o colega tem sucesso. Porque se ele tem sucesso, quer dizer que eu participei do sucesso dele. E se ele tem sucesso, é mais fácil ele me ajudar a buscar um sucesso também. Então, vamos sempre compartilhar entre nós, colegas de sala, e até mesmo com o professor, qualquer tipo de frustração, angústia, ou até mesmo qualquer tipo de sucesso, para a gente poder bater palma para todos vocês e para a gente poder crescer. Eu vou ficar falando aqui sozinho, ninguém vai abrir o vídeo? Nossa, que tristeza. Vocês não me conhecem, não. O professor aqui é muito carente, tá? Continuando, turma. Então, essa é a minha breve apresentação. Sou pai de família, tenho 2 filhas e sou casado com uma mulher linda e maravilhosa também. Uma filha, ela já partiu, infelizmente, mas está lá ao nosso lado, e a outra aqui comigo, firme e forte, graças a Deus. Tá? No nosso direito tributário, vamos falar um pouquinho da matéria, como que a gente vai fazer didática, como que vai ser o nosso semestre. A primeira situação que a gente tem aqui é o seguinte, como eu atuo na área do direito, e a nossa matéria é direito tributário, eu me coloco extremamente à disposição de vocês para qualquer coisa que eu esteja falando, e se vocês não entenderem, ou se eu não me fizer ser entendido, vocês fiquem extremamente abertos,
comigo para falar, professor, não estou entendendo nada. Por favor, explica de outro jeito, aperta a tecla SAP, não está me ajudando, e etc. e tal, que eu estou aqui para isso. Tá bom, turma? Então, tenham total liberdade. Pode me chamar no privado, no celular, pode mandar mensagem no grupo, pode ficar extremamente à vontade, porque eu sou muito aberto e muito tranquilo com todos vocês. Então, eu já falei, sou professor. Além de professor, eu tenho um escritório de advocacia, o qual eu sou sócio, e ano passado também, é legal contar essa história aqui, ano passado também, com a pandemia, eu estudei um outro mercado, porque alguns anos atrás eu sempre participei da OAB-Prev, que é o Sistema de Previdência Complementar nosso, da área do direito, e há uns anos atrás eu fui do Conselho Fiscal da OAB-Prev. Então, eu tive que tirar aquelas certificações lá, né, que são as CPAs, principalmente quem mexe na área financeira, e acabei estudando muito mercado financeiro também, turma. E ano passado, com a pandemia, eu me enveredei também e comecei a estudar o mercado seguritário, e tirei a minha SUSEP e montei uma corretora de seguros, que é uma corretora que mexe só com planejamento familiar também e proteção financeira, porque existem muitas coisas, tanto no direito quanto no contábeis, que às vezes a gente mostra para alguns clientes nossos, no nosso dia a dia, e o cliente morre do coração, né? Tipo, quando a gente vai montar uma holding patrimonial, ou quando a gente vai montar uma holding familiar, é muito interessante, porque a gente faz aquele desenho bonitinho, mostra e tudo, e aí o cliente vira para você e te pergunta quanto. E você explica que para você não ter uma autuação tributária, para você não sofrer um problema com aquilo ali, você tem que fazer um trabalho de formiguinha. E é necessário que neste trabalho de formiguinha, que dura aí no mínimo uns 5 anos, você tenha sempre um acompanhamento, vamos falar, tanto de um bom contador e de um bom advogado. Para todo ano a gente fazer a escrituração contábil bacaninha, fazer as alterações contratuais bacaninha, escriturar tudo legal e não ter o risco de sofrer o quê? Uma tributação desnecessária, uma situação aí que vai trazer para a gente alguma problemática. E aí, com base nisso, o mercado de seguro traz opções maravilhosas. Não um seguro normal, mas a depender do seguro, porque a área do direito também me faz uma possibilidade de analisar o que é seguro, vamos falar assim, que é legal ou não. E aí, por conta disso também, ano passado eu tirei minha SUSEP e montei uma corretora de seguro também para atender os meus clientes em uma sucessão, em uma questão de blindagem patrimonial, por diversos motivos aí, e que traz uma questão muito mais barata para o cliente, consequentemente. Então, depois eu também trabalho isso, falo com vocês, e é uma coisa super legal. Aí é um mercado muito bacana, que eu também atuo hoje em dia, tá? Então, coloco aí um pouquinho da minha experiência para vocês e estou extremamente à disposição. E uma questão muito interessante, gente, muito bacana também. Diga, pode falar. Uma outra questão, turma, muito interessante também que nós temos é a questão justamente da área jurídica com a área contábil, né? E isso é muito interessante porque às vezes as pessoas falam assim, a área contábil não gosta da área jurídica e vice-versa. Não, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver isso. Uma área se completa com a outra. A gente precisa ter uma comunicação, a gente precisa ter uma fala no mesmo sentido, e cada um entendendo que é uma peça essencial em determinado processo. Então, exemplo, eu no meu curso de Direito, em uma das turmas que eu já tive, só para vocês terem uma ideia, estava explicando lá o que era a prescrição tributária. E aí eu expliquei tudo no final da aula, um aluno veio, me virou para mim e falou assim, ô professor, você pode me atender lá no seu escritório? Eu falei, perfeitamente. Aí ele foi lá no escritório com a esposa. Chegou no escritório, ele me mostrou um débito tributário que ele foi lá e parcelou.
e o débito tributário faltava, tipo assim, 2 meses para ter a ocorrência da prescrição. Falei, agora você já parcelou, você reconheceu que você deve, interrompeu a prescrição e agora tem que pagar o valor. Aí o aluno xingou o contador dele de tudo quanto é nome que vocês podem imaginar, e mal. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas espera aí, como é que você pediu para o contador resolver essa situação sua? Ele falou, uai, eu liguei para o contador e falei com o contador que eu precisava de uma certidão negativa de hoje para amanhã. Eu falei, então você não pode xingar o contador, não? Porque o contador fez o que você mandou fazer. A única forma de resolver de hoje para amanhã era isso, ou você pagava ou você parcelava. Então, o contador não está errado, não. E aí expliquei para eles as modalidades de interrupção do crédito tributário. Então, tem muitas vezes que a gente tem que entender que você tem um profissional que ele é prático no sentido de resolver determinadas demandas e outros que são mais analistas. Então, com base nisso, a gente tem que tirar um pouquinho dessa questão de falar assim, de uma área ou de outra, e ter uma humildade, uma consciência que as áreas se convergem e que é extremamente importante a gente depender de vocês para um planejamento e vocês depender da gente por umas questões jurídicas também. Então, isso é algo bem bacana. Na grade curricular de vocês já tiveram no semestre passado o planejamento financeiro, correto, turma? Sim, o tributário. Uhum. Sim. E o planejamento financeiro tributário que vocês tiveram, o que vocês acharam? Bom, ruim, mais ou menos? Deu para fazer que tipo de questão? O que vocês têm a me falar? Tá? Não estou pedindo para falar bem ou mal, não, mas assim, o que vocês conseguiram absorver? Ninguém absorveu nada? Oi, tudo bem, gente? Vocês estão aí? Boa noite. E aí, Pedro, me conta, e aí, o que você... Ô, Leonardo, quem que falou? Leonardo, isso. E aí, Léo, me conta, o que você absorveu, o que você sentiu? Devido ao tempo e às condições dessa questão da aula à distância, né, ele não conseguiu entrar muito numa questão muito mais específica, né, com um pouco mais, bem dizer assim, não conseguiu entrar nas minúcias, né, dos tributos e tudo, ficou mais superficial, né, a questão da aula à distância não deu para exemplificar muito bem. Perfeito. Ele até disse mesmo que a gente teria outra oportunidade de outra aula que o pessoal de contábeis ia entrar um pouco mais nesse aspecto, né? Reforçar mais o conhecimento. Perfeito. Ótimo, então. E aí, este semestre, a gente fala um pouquinho da questão do direito tributário, então a gente vai falar um pouco da questão, tá, gente? Mais teórica. Mas isso não nos exime de deixar de falar de algumas coisas práticas e algumas coisas que podem ser feitas tanto no nosso dia a dia, tá? É extremamente importante a gente ter essa conscientização e fazer justamente esse link sempre do contábeis com a questão do direito tributário aqui, que eu vou passar para vocês. E esse direito tributário, ele nada mais tá? Do que toda uma concepção do histórico do direito tributário, e principalmente no livro 2 aí do Código Tributário Nacional, que é a origem do crédito tributário até a sua extinção em definitivo. E aí nós vamos falar de todas as questões, como se constitui, quais são os regramentos, tudo direitinho, quais são as espécies aí tributárias também, que vocês provavelmente já são bem familiarizados. Então, se vocês não estiverem familiarizados, eu vou ensinar, e se tiverem, a gente vai dar um start cada vez melhor. Como é que vai ser a didática, turma? E como é que eu vou trabalhar
esse semestre com vocês. As nossas aulas presenciais, vamos falar assim, né? As nossas aulas, as quais a gente vai encontrar e ter este contato remoto, elas acontecerão todas as quarta-feiras, às 21 horas, aqui comigo. Firme e forte, se Deus quiser. Tá? Mas, além dessa aula de quarta-feira, eu sempre vou postar para vocês uma aula gravada explicando a matéria daquela semana. Então, exemplo, hoje a nossa aula é uma mera apresentação do professor, é uma mera apresentação da matéria e uma explicação do que a gente vai fazer e como nós vamos fazer. Então, eu terminou a aula hoje, vou mandar para vocês o link da aula da próxima semana. Esse link vocês vão assistir no horário que vocês quiserem, da melhor forma possível e mais tranquila para vocês. É uma aula onde eu gravei e expliquei o primeiro módulo da nossa aula do semestre. Quando vocês assistirem esta aula que eu gravei, vocês vão fazer anotações. Concordo, não concordo, você me falou isso aqui, eu tenho dúvida disso, isso aqui casa, eu tenho uma opinião divergente. Por quê? Porque na nossa aula, que a gente encontra todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós vamos discutir o que eu dei naquela aula passada, o que eu gravei ensinando para vocês. Eu vou tirar dúvidas, eu vou discutir com vocês, eu vou ver quem tem alguma indagação, e não somente esta aula, turma. Além desta aula, lá no sistema faculdade, provavelmente de sexta-feira, eu vou alimentar o material didático teórico. Então, nós temos a aula gravada, a qual eu vou disponibilizar daqui a pouco o link para vocês, e eu tenho também o material teórico. E aí, vocês vão ter uma semana para ler o material teórico e assistir a minha aula gravada. Por quê? Porque na quarta que vem é o nosso bate-papo, é o nosso encontro, e eu vou tirar alguma dúvida de vocês. Tá? E como que começa a nossa matéria? Eu, por uma questão até proposital, apesar de não ter isso na nossa ementa, eu vou mandar a ementa também para vocês, pelo grupo de WhatsApp também, eu gosto de começar falando um pouquinho do histórico, tanto do direito financeiro e direito tributário. Por que do histórico? Porque hoje é muito fácil, mas muito fácil a gente tentar entender como é que se dá uma escrita contábil, como é que se dá uma transação de informação de dados, como que se dá um cruzamento de dados. Mas que vai ficar mais fácil ainda se a gente entender de onde originou essas questões. Exemplo, na aula gravada que eu vou disponibilizar para vocês, eu cito lá que no nosso período de Estado populista, vamos falar assim, nós tivemos uma caracterização muito legal, que foi o êxodo rural, as pessoas saindo do campo e vindo para a cidade, e que naquela época não tinha escrituração a não ser no papel e caneta, e que lá naquela época foi desenvolvida a famosa tributação progressiva ou regressiva, ou seja, você tributa de forma antecipada ou postergada. E isso foi feito naquela época por conta de uma questão muito lógica, que é a questão de saber como eu consigo ter o melhor controle com menos contingente humano. E hoje, se você fosse analisar, você não precisaria disso por conta da informática e cruzamento de dados, mas até hoje nós temos a figura do quê? Da tributação progressiva ou regressiva. Mas quando a gente vê o momento histórico que isso é desenvolvido e que isso até hoje tem um efeito e tem sentido, fica muito mais fácil a gente entender esse vai e vem dentro do nosso sistema contábil e tributário. Então, eu começo explicando para vocês essa questão histórica e depois a gente começa a entrar nos outros detalhes da nossa matéria toda. Ok? Alguma dúvida até aí, turma? Não. Então, beleza. Não, tranquilo. Continuando.
nós temos aí, como vocês estão habituados, acostumados, 4 VAs, né? E dentro dessas 4 VAs, nós temos alguns casos bem bacanas e interessantes para fazer. A primeira VA que nós vamos fazer é uma VA bem simples e que vocês podem tirar de letra, tá? O que ela é? Ela é uma VA que, para vocês do contábil, deve ser até muito fácil. E vocês devem ter coisa muito melhor do que eu vou sugerir aqui, então sintam-se à vontade para trabalhar acerca disso. Ela é nada mais gente, do que a gente fazer uma planilha de um custo fixo. Não sei se você diz que santo de casa não faz milagre, né? Tem aquela outra expressão, né? Caso de ferreiro, espeto de pau, algo nesse sentido, né? Mas a gente vai fazer uma planilha da nossa família. A VA pode ser individual, em dupla, em trio ou em grupo. Vocês fiquem à vontade. E aí vocês vão pegar alguma família para fazer o planilhamento de gasto. Não quero saber de família de quem, não quero saber o nome de quem, não quero saber nada de quem, mas eu quero que você pegue o seguinte. Vamos supor que eu peguei a família do Pedro. Você é pai de família, Pedro? Ou você ainda é solteiro? Sou solteiro. Perfeito. Mora sozinho ou com os pais? Minha mãe. Perfeito. Então, vamos lá. Pega a família do Pedro, é o Pedro e a mãe dele, e o Pedro ganha aí seus 20 mil reais mensais. A mãe dele não tem rendimento, então a entrada de fluxo de caixa mensal do Pedro é de 20 mil. Só que é 20 mil? Não. Ele ganha 20 mil bruto, mas cai lá na conta dele mais ou menos uns 14 a 15 mil reais. Ou seja, eu coloco um crédito nessa planilha de entradas 20 mil, mas eu já destaco o que está saindo. Mas o que eu vou destacar o que está saindo? De tributo. E quais são os tributos? Não sei, o Pedro vai pegar o contra-cheque dele e descobrir o que tem de tributação no contra-cheque dele. E lá ele vai destacar. Olha, desconta X de imposto de renda retido na fonte, Y disso e Z daquilo ali. Sobrou quanto? Exemplo, 14 mil. Esses 14 mil é para quê? Para pagar a conta mensal. E quais as contas mensais que a família do Pedro tem? A conta de água, conta de luz, conta de telefone, financiamento, IPTU, IPVA, uma série de coisas. E aí eu vou colocar tudo isso como despesa. Só que aí eu gero um valor geral da conta e vou discriminar o que cada conta tem de tributação. Por quê? Porque no final dessa planilha você vai descobrir qual que é a carga tributária que essa família suporta. Se ela é uma carga de 20%, de 30%, de 40%, de 50% ou de 60%. E vai fazer uma análise crítica. Concordo, não concordo? E vai errar, porque é importante a gente errar e é importante a gente pegar uma conta, achar que essa conta tem um tributo X, colocar que aquilo ali é tributo e depois que o Eduardo corrigir, nós vamos ver que tem muita coisa que é cobrada que a gente não vê ou que nem tributo é. E aí eu pego uma notinha do supermercado, e lá no supermercado, no final da notinha, tomo mercado, lanchonete, McDonald's, qualquer lugar que você compra, tem os encargos tributários destacados na nota. E se não tiver, vamos entrar lá no IBPT, né, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, e julgar lá, carga tributária de tal produto. Vai aparecer. Parei no posto, eu abasteço meu carro uma vez por semana. Pega uma notinha de uma semana só e multiplica por 4 semanas para fechar o mês. Lá tem a carga tributária. Aí o Pedro faz compra para casa no início do mês, que é o básico, arroz, feijão, farinha, óleo, detergente, essas questões. Só que o Pedro também é filho de Deus, chega sexta-feira, o que o Pedro vai fazer? Vai lá no supermercado, compra uma picanha e uma caixinha de cerveja, né? E quando ele vai ver, a tributação incidente sobre a picanha e a caixinha de cerveja é completamente diferente da compra mensal que ele faz. Ou seja, quando o Pedro faz churrasco, o primeiro a ser convidado, quem que é? O governo, porque ele vai comer quase metade daquela compra ali do Pedro. E não sei se o Pedro já observou isso nas notinhas.
Então, eu quero que vocês planilhem isso, mas eu não quero saber nada da vida de ninguém. Então, você pode falar assim, professor, eu peguei uma planilha aqui de uma família fictícia e eu não quero identificação de nada, até mesmo por conta da LGPD, né, turma? Que agora está bem famosa aí, e vão planilhar essa situação e fazer uma análise crítica e me apresentar. A data de entrega eu ainda vou marcar e passar para vocês. Dúvidas quanto a essa VA1? Não, Beleza. ficou tranquilo. A nossa VA2 vai ser justamente uma VA onde vocês vão desenvolver um trabalho criticando de forma positiva ou construtiva, porque não existe crítica negativa, e aí a crítica negativa tem que ser uma crítica construtiva, alguma questão da reforma tributária que está sendo proposta. E vão me apresentar. A VA3 são os exercícios que existem em cada aula, então vocês vão fazendo e montando um arquivo que depois é só me mandar, um arquivo com todas as respostas. E a VA4 nós vamos ver um julgamento online do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas e vamos fazer um relatório e explicar como que se dá essa questão do Conselho de Contribuintes. Ok? Dúvidas, turma? Tranquilo? Tranquilo. Então, perfeito. Tranquilo, tem nada Então, de fazer. nossos encontros vai ser toda quarta-feira, 21 horas. Hoje foi tão somente para apresentar, mostrar e apresentar para vocês como que vai se dar a nossa didática. Eu já vou mandar agora o link da primeira aula nossa, e até sexta-feira eu já posto lá no sistema o material teórico também. E aí, quarta-feira, nós vamos discutir dúvidas, então façam anotações, participem da aula, por favor. É extremamente interessante, porque se eu chegar aqui quarta que vem, ninguém viu nada, ninguém tem dúvida de nada, e isso é difícil não ter, porque a gente tem que crescer com as dúvidas e com as indagações, a gente não vai ter o que discutir, e não vai fazer sentido. Então, para a gente ter sentido e para a gente aproveitar de uma forma até muito mais bacana, como o Léo pediu, a minha sugestão é essa, e aí eu preciso da participação de todos vocês. Ok? Ok. Ok. Um abraço para todos vocês, então, gente. Fiquem com Deus. Eduardo, Oi, pode falar. só uma dúvida. Essa aula que você está gravando, que você vai mandar para a gente, ou é outra aula? Não. Esta aula que eu estou gravando, essa aula de hoje, ela fica também no meu canal do YouTube. Então, vai estar lá assim, dia tal, aula contábeis, direito tributário. Por quê? Porque se você perdeu a minha apresentação hoje, você entra lá que está tudo explicado e gravado. Agora, a nossa aula teórica, explicando a matéria, eu vou mandar o link para vocês assistirem. Tá joia? Entendi. Então, Tá e bom. sempre vai estar assim, Direito Tributário, aula 1. Lá no meu canal do YouTube também. No canal do YouTube, vocês podem inscrever lá. É Eduardo Henrique Puglia Pompeu. Tá ok? Beleza. Ok. Beleza. Tá ok. Então, lá no meu canal do YouTube vai estar assim, Direito Tributário, aula 1. Aí é a primeira que vocês vão assistir. Não é Direito Tributário 2. Vocês são Direito Tributário. Ok? Não gasta tempo vendo Direito Tributário 2, porque em contábeis, o Direito Tributário 2 se equipara, vamos falar assim, a planejamento que vocês já tiveram. Então, o que eu estou trabalhando aqui com vocês é uma explicação do que são os tributos, quais as espécies, as diferenças, o que é um, o que é outro, como nasce o tributo, morre o tributo, que são questões que ainda vocês não viram. Então, quando tiver direito tributário, aula 1, aula 2, aula 3, é essa matéria. Mas eu sempre vou postar no grupo para vocês. Tá joia? E qualquer dúvida que o grupo tiver, me manda no grupo de WhatsApp, que eu tenho o maior prazer em ajudá-los e responder vocês. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, um prazer, gente. Fiquem com Deus. Um abraço a todos vocês e uma excelente semana para vocês aí. Alô. Amém. Para você Obrigada, também. boa noite. Você também. Boa Boa noite, noite. com Deus. Boa noite.